Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de fabricação mecânica, né? Hoje falando mais uma vez sobre aparelho divisor, né? Só que hoje a gente vai falar sobre o uso do aparelho divisor, mas incluindo o acessório, né? Que é justamente o disco divisor, né? Hoje a gente vai estar falando, né? Fazendo uma simulação, né? Para uma fabricação de uma engrenagem, né? Engrenagem essa com 60 dentes e o aparelho divisor com a redução de 40 para 1. Né, o que acontece? Nos últimos dois vídeos, a gente verificou a relação de fabricação de alguns elementos, né, que possuíam lados equidistantes, né, e só foi necessário utilizar o manípulo, né, que é justamente esse elemento aqui, o qual esse manípulo está ligado diretamente à redução do aparelho divisor. Né. Então, exemplo, nesse caso aqui, esse aparelho divisor tem uma redução de 40 para 1, ou seja, 40 voltas no manípulo vai representar uma volta na placa, né? Ou seja, o elemento que está fixando a peça. Nesse caso, a gente vai estar utilizando, vai ser necessário utilizar os discos divisores, né? Os discos divisores, que aí no caso é justamente esse elemento aqui ao lado, né? Que não existe somente um tipo de disco divisor, né? Existem vários tipos de discos divisores, né? E na verdade, um disco divisor ele contém, é como se ele viesse a conter, né, vários discos divisores, né? A gente já comentou sobre isso, que leva em consideração justamente a disposição dos furos, né, com base em uma sequência circular, né? Então, cada disposição dessa de furos aí é como se representasse um disco divisor. Então, é só observar a quantidade de furos, né? Exemplo, vamos supor que esses furos aqui mais próximos do diâmetro, a gente fosse contar esses furos e tivesse aí 32 furos. Ou seja, esse daí, esse mais próximo do diâmetro, ele seria um disco de 32 furos, né? Ou seja, se o manípulo, quando ele girar, ele desloca 9 graus, então esses 32 furos é como se a gente pegasse esses 9 graus e dividisse ele em 32 partes iguais. Então a gente teria uma relação de 9 por 32. Né? Assim sucessivamente, né? Vamos supor que esses furos mais próximos aqui do centro dessem uma quantidade de 18 furos. Né? Então, na mesma situação, 9 dividido por 18. Né? Então, teria aquela relação ali. Então, um disco divisor, na verdade ele contém uma série de discos, aí depende do tipo. Né? Normalmente aí varia de 6 a 8. Mas enfim, como eu disse, varia do tipo. Né? Nesse caso aqui, a gente está supondo que tenha essas quatro sequências de furos no disco divisor. 28, 35, 39 e 44. Né? E aí a gente vai estar justamente simulando para verificar qual desses daqui, desses discos, é possível, né, ser utilizado aí para a fabricação da engrenagem com 60 dentes. Né? Nesse caso aí, o que é que a gente tem que fazer? O primeiro passo, saber qual a relação angular do aparelho divisor, né, já que ele possui a relação de redução de 40 para 1, é só você pegar 360 graus e dividir por 40, né, que representa a quantidade de voltas que é necessário para ele que dê uma volta completa na placa. Né? Ou seja, se 40 voltas ele dá uma volta completa na placa, se a gente der apenas um giro no manípulo, quantos graus ele vai deslocar? Então é só pegar 360 e dividir por 40. Nesse caso aqui vai dar 9 graus. Então, uma volta no manípulo representa 9 graus de deslocamento aqui na placa do aparelho divisor. Né? Então, essa aí é a relação mínima de deslocamento dele. Sem utilizar o disco divisor. O que é que o disco divisor faz? Amplia essa possibilidade dessa divisão angular. Ou seja, acaba tendo um deslocamento menor do que 9 graus. Bom, e a outra etapa é justamente pegar 360 graus e dividir pelo número de dentes. Né? Por que dividir pelo número de dentes da engrenagem? Porque vai representar a quantidade de lados, né, que você vai estar fabricando. Então a distância angular entre os dentes da engrenagem vai ser justamente essa divisão, 360 por 60. Né? Então aí a gente vai ficar com essa relação angular. Então 360 dividido por 60 dá 6 graus. Ou seja, é a distância entre os dentes da engrenagem. Feito isso, a gente já sabe qual é a relação de redução do aparelho divisor, né, que a cada um giro no manípulo a gente vai estar deslocando 9 graus na placa. E a gente sabe que a distância entre os dentes da engrenagem é de 6 graus. Vamos supor que fosse 40 dentes também aí a engrenagem. 40 dentes a engrenagem, o que é que a gente faria? 360 dividido por 40 daria 9 graus.
Ou seja, a gente pega a quantidade de graus que representa um giro no manípulo, né, pela quantidade de graus que representa a distância entre as faces dos elementos equidistantes. Né? Então a gente pegaria 9 graus da engrenagem e dividiria por 9 do manípulo, que daria 1. Né? Ou seja, para você fabricar a engrenagem, né, se ela tivesse 40 dentes, você ia precisar toda vez dar um giro no manípulo. Girou uma vez o manípulo, deslocou para um dente da engrenagem, fresa o dente da engrenagem, depois gira mais uma vez o manípulo e assim sucessivamente. Ou seja, você daria 40 giros no manípulo, né? Você precisaria dar 40 giros no manípulo subsequentes à fabricação dos dentes da engrenagem. Só que não é o caso. Nesse aqui a gente tem a distância dos dentes da engrenagem como 6 graus. Então a gente teria justamente 6 graus dividido por 9. 6 dividido por 9 dá essa dízima aí, né? 0,6666. Então aí a gente tem o seguinte. A gente já sabe que como deu menos de 1, a gente, quando for fabricar esses dentes de engrenagem, a gente vai deslocar no manípulo menos do que uma volta completa. Né? Menos do que uma volta completa. Né? Nesse caso aí, aproximadamente 60% de uma volta completa com base nesse valor aqui. O que é que a gente tem que fazer? Aí o que é que a gente vai ter que fazer é pegar a relação dos furos. Né? Então aí a gente vai realmente ter que selecionar um por um aí para poder identificar qual disco que vai dar certo aí na fabricação. Né? Então o primeiro que a gente selecionou foi 28 furos. Então o que é que a gente faz? Uma regra de 3 simples. Se a gente está escolhendo de 28 furos e o manípulo está ligado a 9 graus, significa que esses 28 furos ele representa a quantidade de divisões para 9 graus. Ou seja, 9 graus representa aí 28 furos. E 6 graus, que é o que a gente está querendo deslocar, representa quantos furos? Então aí a gente faz essa relação proporcional para saber quantos furos vai equivaler 6 graus. Só que o que acontece? Às vezes a relação da divisão de 9 graus com base nos 28 furos não vai dar um valor múltiplo aí para essa execução de 6. Ou seja, pode ser que esses 28 furos não sejam suficientes para fazer esse deslocamento da engrenagem. Então a gente teria que utilizar um outro disco. Pode ser que exemplo, vamos supor, na prática, estou na oficina, estou lá com um determinado jogo de discos. E pode ser que eu não encontre ali um disco que venha dar uma relação para a execução daquele elemento que eu queira fazer com base no deslocamento equidistante, né, da lateral dele. Então aí é um caso aí para ficar atento. Então nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? 6 vezes 28 dividido por 9. Se ele der um valor inteiro, representa a quantidade de furos a deslocar. Se ele não der um valor inteiro, é porque os furos eles não estão proporcionais. Né? Então aqui, 6 vezes 28 vai dar 168, 168 dividido por 9 deu 18,66. Ou seja, é como se a gente tivesse que deslocar 18,66 furos no disco de 28 furos. Ou seja, a gente não tem como deslocar 18,66. Por quê? Os furos aqui eles são inteiros. Né? Você vai ter um furo, 2, 3 e assim sucessivamente. Né? Então, nesse caso aí, não bate certo aí o disco de 28 furos. A gente vai tentar agora com o de 35. Mesmo caso, a gente vai ter 6 vezes 35, vai dar 210. 210 dividido por 9 deu 23,33. Então também não dá para utilizar o de 35 furos. Vamos para o de 39. O de 39 vai dar. A gente vai ter 6 vezes 39, vai dar 234. Dividido por 9 deu 26 furos. Ou seja, quando a gente for fabricar essa engrenagem, a gente vai deslocar sempre 26 furos no disco de 39 furos. Ou seja, a gente não vai chegar nem a dar uma volta completa. Deslocou os 26 furos, fabrica lá o dente da engrenagem. Né? Essas lâminas aqui, elas servem justamente para você não se perder na hora desse deslocamento. Então, deslocou os 26 furos, coloca a lâmina de gabarito, né? Fabrica o dente da engrenagem, depois desloca mais 26 furos, vai para o segundo dente. E assim sucessivamente até fabricar todos os 60 dentes aí da engrenagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de fabricação mecânica. Né? Hoje a gente vai fazer mais uma simulação referente ao uso do aparelho de visor. Nesse caso aí também referente à engrenagem. Né? No último vídeo a gente fez um com a relação para fabricação de uma engrenagem com 60 dentes. Hoje a gente vai estar fazendo a verificação para uma engrenagem com 85 dentes. O que é que vai alterar aqui também é que a redução do aparelho de visor ele é de 60 para 1. Ou seja, a cada 60 giros no manípulo a gente vai ter aí
um giro na placa, né, ou no elemento que está fixando ele. Né, no último que a gente fez era uma relação de redução de 40 para 1. Né, até no primeiro vídeo, quando a gente falou sobre sistemas de fabricação com aparelho divisor, a gente viu que existem aparelhos divisores com reduções 40, 60, 80, 120 para 1. Né? Então tem uma variedade boa aí de aparelhos divisores aí com a relação de redução. Né? Inclusive existem elementos, né, dispositivos aí também para deslocamento angular, né, que trabalham na relação de proporção 1 para 1. Né? Nesse caso aqui, a relação dele você vai precisar de 60 giros no manípulo para deslocar uma volta completa na placa. Né? Mas existem alguns que você gira um giro no manípulo, ele vai dar um giro na placa. Só que ele não tem precisão, né, para fixação de elementos como fabricação para engrenagem. Né? Você acaba tendo deslocamento angulares ali de peças, por exemplo, hexágono, quadrado. Né? Então aí facilita. Mas ele acaba não dando precisão aí quanto à fixação da peça, como esses aparelhos divisores, né, que trabalham com disco divisor e relação de redução aqui com engrenagem. Bom, outra coisa também é que estão os discos divisores, né, que a gente vai poder utilizar aí para poder calcular, né, para essa fabricação dessa engrenagem. Né? Lembrando sempre que os discos divisores eles representam, né, a subdivisão do grau, né, que representa lá uma volta no manípulo. Né? Nesse caso aqui, a gente vai ter 360 dividido por 60, que é o número de dentes ou 360 dividido por 60, que é referente à redução do aparelho divisor. Né? Ou seja, dá 6 graus, então uma volta no manípulo equivale a 6 graus. Então, um exemplo, se eu tiver esse disco aqui com 28 furos, significa que esses 6 graus aqui eu posso dividir por 28 furos e ter uma subdivisão, né, desses graus, o que facilita aí, né, te dá uma maior amplitude aí de execução. E assim sucessivamente para os outros furos. Né? Outra coisa também é que aqui eu tenho o número de dentes da engrenagem, que dá 85. Né? Então eu vou ter 360 dividido por 85, que vai dar igual a 360 por 85. Você diz, como assim 360 por 85? Obviamente esse valor, né, ele dividido, ele não vai dar exatamente 360 por 85. Né? Ele vai dar aproximadamente 4,23 graus. Só que o que acontece? Quando eu faço esse cálculo aqui, eu não posso deixar ele arredondado. Eu tenho que deixar ele aí com o valor conservado aí entre parênteses. Né? Então eu poderia até utilizar uma relação de radiano também. Né? Mas aí eu preferi deixar dessa forma aí, 360 por 85 aí, entre parênteses. Se você tiver com calculadora científica aí, facilita muito o cálculo. Né? Então, com isso, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar essa relação de 360 por 85, que dá aproximadamente 4,23 graus, e dividir por 6. Né? Então, pegando esse 4,23 graus e dividindo por 6, vai dar aproximadamente aqui 0,705. Ou seja, isso aqui é quanto a gente tem que deslocar no manípulo. Só que ele dá menos de uma volta. Observa aqui que o zero já está indicando que ele dá menos de uma volta. Exemplo, vamos supor que ele desse 1,20. Ou seja, a gente já saberia que ele teria que dar uma volta, né, e alguns graus ali no referente à quantidade de furos do disco divisor que fosse o correto a ser utilizado. Né? Mas aí a gente já tem essa relação, que vai ser menos de uma volta que a gente vai precisar para deslocar no disco divisor. E aí a gente utiliza aquela regra de 3 simples aí para poder identificar a quantidade de furos. Né? E aí a gente vai colocando os discos e verificando. Então o que é que a gente vai fazer? Conservado aqui o valor 360 por 85, né? Essa divisão do jeito que está, multiplica por 28 e divide por 6. Né? Nesse caso aí, fazendo essa conta, né? 360 por 85 multiplicado por 28 e dividido por 6, vai dar igual a 19,76 furos. Obviamente a gente não tem 19,76 furos no disco. Né? Tem que ser um valor inteiro. Né? A gente não tem como deslocar 19,76 furos no disco de 28. Né? Então o de 28 furos não serve aí para essa execução. O de 35, mesma coisa, 360 por 85, multiplica por 35, divide por 6, deu 24,70. Também não dá para utilizar esse disco. O de 39 furos, a mesma coisa, 360 por 85, multiplica por 39, divide por 6, deu 27,52.
o de 51 furos, né, que é o que dá para a gente utilizar, a gente pegando 360 por 85, conservando os valores, né, se você pegar 360 por 85 na calculadora, e que vai dar aproximadamente 4,23, pega 4,23 e multiplicar por 51, né, e depois dividir por 6 graus, ele não vai dar exatamente 36 furos, o valor ele tem que estar conservado. Então 360 por 85, né, multiplicado por 51, né, quando você fizer isso, 360 por 85 e multiplicar por 51, ele já vai dar igual a 216, né, você já vai ver que vai dar um valor inteiro. Então 216 dividido por 6 vai dar 36. 36 representa o quê? Que você vai ter que deslocar 36 furos no disco de 51 furos. Né? Ou seja, essa é a relação proporcional para você chegar à quantidade de graus ali do aparelho divisor com base no deslocamento de dentes aí da engrenagem, né? Já que são 85 dentes. Né? Então você aí tem a proporção correta para esse ângulo, que é a diferença de um dente da engrenagem para o outro. Tá bom? Então aí você já sabe que vai ter que deslocar 36 furos no disco de 51. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!